9 de julho, tocando sua vida melhor. A partir de agora, pela Rádio 9 de Julho, Esporte 9, com Alex Miller. Que alegria ter você com a gente aqui na Rádio 9 de Julho. Está no ar o Esporte 9. A partir de agora, todas as informações atualizadas dos grandes clubes paulistas para você. Mesa de som, Aguinaldo Barreto. Esse cara sou eu. Na Central Técnica, Wellington Trindade. Na produção e coordenação, o elétrico Fábio Augusto. Direção de jornalismo, Miquelino Roberto. Direção geral da Rádio 9 de Julho, Dom Devair da Fonseca. Você acompanha o Esporte 9, sempre de segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. Em AM 1600 kHz. Também pelo site radio9julho.com.br, por aplicativos de rádio e também pelas nossas plataformas digitais. Estamos ao vivo no Facebook e no YouTube. Inclusive, no meu canal do YouTube, o canal do Alex Miller, é só você digitar na lupa do YouTube para você entrar, conferir ao vivo o Esporte 9 e não se esquecer também de se inscrever, ativar as notificações no famoso sininho e assim você fica por dentro de tudo que acontece no meu canal do YouTube. Como, por exemplo, sempre às 18 horas com o Esporte 9, que é transmitido ao vivo no meu canal do YouTube, além do Facebook, também nas plataformas digitais da Rádio 9 de Julho. É sempre uma grande alegria estar com vocês e convidar vocês também para participar conosco do Esporte 9. Sabe como? Mandando a sua mensagem. De preferência, mensagem por áudio para o nosso WhatsApp. É DDD 11, se você estiver fora de São Paulo, 3932 1600, 3932 1600. Este é o WhatsApp da Rádio 9 de Julho para você mandar o seu recado, a sua mensagem, a sua pergunta para os nossos repórteres, enfim, fique à vontade, mande o seu recado pelo nosso WhatsApp, 3932 1600, não tem 9 na frente não, 3932 1600, repito, DDD 11, e a galera já entra ali no meu canal do YouTube, né, assistindo ao Esporte 9, o Fábio Silva, tá achando... que eu achei da declaração do Luxemburgo sobre o Rony. Daqui a pouquinho nós vamos falar do Palmeiras com o Rodrigo Fragoso, e aí a gente comenta o Lucas Martins, a Gorete Leite, o Gott, o alemão, grande alemão, o Gonçalo, o Tom Santos, Luzia Begalho, grande Dionísio Cordeiro Neto, a Gorete, a Mazinha tá com a gente, fora a Luxa, já Mazinha, o Verdão Show, né? O pessoal tá começando a entrar aqui, que alegria. Sejam bem-vindos no meu Facebook também, na página Alex Miller do Facebook, Éder Neto, direto de Anápolis, Goiás, também acompanhando o Esporte 9, já mandou até mensagem aqui, já mandou recado de áudio aqui pelo 3932 1600. Assim começa o Esporte 9, sempre em nome de Prevent Senior, o primeiro e único plano de saúde pensado para o adulto mais. Prevent Senior, especialista em pessoas. Cuidar é a nossa essência, há mais de 23 anos, a Prevent Senior cuidando do público adulto mais, e com muito carinho, com muita atenção e sempre tentando facilitar a vida daqueles beneficiários que precisam da Prevent Senior. Sobretudo agora, nessa época da pandemia do coronavírus, a Prevent Senior inovou. Faz com que você possa conversar com o seu médico, fazer uma consulta com o seu médico numa chamada de vídeo. De repente, numa necessidade, num apuro, numa situação em que você precisa muito falar com o médico, você pode fazer uma chamada de vídeo pelo aplicativo da Prevent Senior. É só baixar o app da Prevent Senior. Claro, você é beneficiário. E aí você pode marcar e conversar com o seu médico por uma chamada de vídeo.
é a Prevent Senior, que não para de crescer e que está conosco aqui no Esporte 9 desde o primeiro dia. Grande abraço a todos da Prevent Senior, que realizam um trabalho fantástico. E assim começa o Esporte 9, que agora traz o giro de manchetes para você. Está no ar o programa Esporte 9. Definidas as quartas de final do Campeonato Paulista, todos os grandes passaram. Ufa, Corinthians! Precisou do último jogo e de uma mãozinha do São Paulo, mas passou. Ei, Corinthians passou e o São Paulo ajudou de novo. Aliás, qual que é a manchete do São Paulo, Eduardo Afonso? Tudo bem, Alex? Joia. Grande abraço. O São Paulo não deixou o comentário de time reserva atrapalhar a sua atuação contra o time do Guarani. Pelo contrário, venceu com propriedade, garantiu o primeiro lugar do grupo, ajudou o Corinthians e agora na quarta-feira, com a volta dos 10 titulares poupados, joga a sua passagem para a semifinal do Campeonato Paulista no Morumbi, diante do Mirassol. Daqui a pouco tem entrevista do Thiago Volpi e tudo sobre a vitória do São Paulo e a projeção para o jogo de quarta-feira, Alex. Valeu, Eduardo Afonso. Já já você volta, porque agora tem a manchete do Palmeiras. Alô, Rodrigo Fragoso. Vitória por 2-1 sobre o Água Santa classifica o Palmeiras em primeiro do grupo para a próxima fase do Campeonato Paulista. Alex, na entrevista coletiva, o técnico Vanderlei Luxemburgo revoltou boa parte da torcida, hein? Já já a gente coloca esses trechos importantes no ar para a galera ouvir, opinar e debater aqui no Esporte 9, hein? Até já! Quero saber por que a torcida ficou indignada com o Lucha. Já já você volta e fala e explica direitinho, hein, Rodrigo Fragoso? Porque agora eu quero a manchete do Corinthians. Fala aí, Rodrigo Bessoni. E o milagre aconteceu. O Corinthians está classificado para a próxima fase do Paulistão. Mas a triste notícia é Bozelli, que vai parar durante um bom tempo. A gente explica tudo isso daqui a pouco no Esporte 9. E o Santos, hein? O Santos, depois da pandemia, perdeu os 2 jogos, hein? Agora se cuide com a Ponte Preta, que vem em ascensão. Fala aí, Fábio Lázaro do Peixe. Santos abre 2-0 contra o Novo Horizontino, mas tem jogador expulso pelo terceiro jogo consecutivo, pênalti duvidoso contra e sofre a virada. Derrota não muda em nada a classificação santista, líder do Grupo A, e que agora enfrenta a Ponte Preta nas quartas de final do Campeonato Paulista. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Esporte 9. Você está ouvindo o programa Esporte 9. AM 1600 kHz. Rádio 9 de Julho. O aplicativo da Prevent Senior está ainda mais completo. Agora você conversa com seu médico por chamada de vídeo sem sair de casa. Tudo de uma forma bem simples e 100% segura. O teleatendimento diretamente no aplicativo Prevent Senior é a tecnologia ao lado dos beneficiários da operadora de saúde especialista em pessoas. Se você é beneficiário Prevent Senior, baixe hoje mesmo o app no seu celular. Siga o passo a passo disponível em preventsenior.com.br e fale com seu médico. Prevent Senior, ANS 30214-7. AM 1600 kHz. Rádio 9 de Julho. Você está ouvindo o programa Esporte 9. Estamos de volta com o Esporte 9 pela Rádio 9 de Julho, 6h10 em São Paulo. Vamos começar a girar as informações dos clubes paulistas. Você pode mandar a sua pergunta para cá, hein? Mande a sua mensagem, DDD 11 3932 1600. Quer dar a sua opinião sobre as quartas de final? Sobre como o seu time chega para a reta decisiva do Paulistão? Então mande agora! DDD 11, se você for de fora de São Paulo, 3932-1600. É por WhatsApp. Mande um áudio. Eu quero ouvir a sua voz aqui. Participe conosco do Esporte 9. Faça como vários ouvintes que já mandaram as suas mensagens aqui
para participar do nosso Esporte 9 e já nós vamos conferir todas essas mensagens e as participações dos ouvintes. Para começar o giro dos clubes, vamos falar primeiro dos dois times grandes paulistas que jogam na quarta-feira, porque a Federação Paulista de Futebol confirmou os jogos desta quarta-feira pelas quartas de final do Paulistão 2020, né? Então, o Palmeiras encara o Santo André no Allianz Parque e o São Paulo recebe o Mirassol no Morumbi. Como o jogo do São Paulo é mais cedo, o Aguinaldo Barreto, então vamos começar com ele, Aguinaldo. Em campo, o Tricolor Paulista, com Eduardo Afonso. Salve o Tricolor Paulista! Vamos falar do São Paulo com o Eduardo Afonso. Antes do Eduardo Afonso, tem uma mensagem de um ouvinte aqui, o nosso grande Fábio Augusto, o elétrico, me faz um sinal ali, dá uma cambalhota lá dentro do aquário ali, fala, chama agora! Aí tem mensagem de ouvinte, é para falar do São Paulo. Então, peraí, Eduardo Afonso, segura só um minutinho, porque eu quero ver a mensagem do ouvinte aqui, que mandou um áudio para o nosso WhatsApp, para o 3932.600. Oi, Alex Miller, boa tarde, tudo bem? Tudo. Geraldo, da Zona Norte de São Paulo. Geraldo. Né? Em primeiro lugar, deixar um abraço para você, para todo mundo que está ouvindo esse programa maravilhoso. Obrigado. Lembrando que esse programa esportivo seu é um dos melhores do Brasil hoje, disparadamente, né? Obrigado, Alex Miller, é sobre o São Paulo Futebol Clube, né? O time que adora ressuscitar defunto, viu, Alex Miller? Puxa vida, viu? Inclusive, esse time ressuscita defunto e na hora H vai lá perto para eles mesmos, né? Quando tá em final aí, né? E tá na hora de repensar e pôr aquela molecada de ontem para jogar, viu, Alex Miller? Porque tá jogando melhor do que os medalhão, viu? Tem medalhão lá, tipo Alexandre Pato e outros mais lá, que não faz nada em jogo oficial aí, viu? E esse time tem que ficar esperto, senão vai ficar chupando o dedo novamente agora no Paulistão, viu? Vai ser outra frustração, porque jogando bola mesmo não tá. Inclusive, esse goleiro do São Paulo aí, esse goleiro que jogou ontem, tem que trocar ele, urgente. Esse cara é mó frangueiro, tá? Pegou alguma coisinha ontem que era a molecada que estava jogando, era um time sem compromisso, o Guarani, mas esse time não vai a lugar nenhum, viu, Alex Miller? Pode ter certeza disso, tá? Esse time está na hora de tomar vergonha e dar um título para a nação São Paulina, né? Porque desse jeito aí não vai a lugar nenhum. Um abraço, tudo de bom para você e um abraço para todos vocês que estão ouvindo a Rádio 9 de Julho. Tá aí o desabafo do torcedor São Paulino, Geraldo. Quer trocar quase todo mundo aí, né? Quer tirar os medalhões, quer tirar o goleiro, enfim, o Geraldo tá bravo. Mas, Eduardo Afonso, fala aí do São Paulo, então, Edu. O que você traz para nós do Tricolor, depois de o São Paulo garantir aí a vaga nas quartas de final e conhecer o seu adversário, no caso, o Mirassol. Tudo bem, Edu? Abração, Edu. Fala, Alex, tudo bem com você? Joia. Grande abraço a quem acompanha o Esporte 9 nesta segunda-feira. Estamos chegando com informações do Tricolor. Bem, primeiro, Alex, quero falar que eu cravei 2 resultados. A vitória do Palmeiras 2-1. Verdade. E também a vitória do Corinthians 2-0. Com esses 6 pontos, eu fui o que mais pontuei na rodada. Se eu não tiver errado, eu sou já o vice-líder isolado do nosso bolão. Isolado Bem, não. bolão à parte, eu errei o resultado do São Paulo. Acreditei que com o time reserva o jogo fosse terminar empatado, mas o Guarani não fez frente ao São Paulo, ou melhor, o São Paulo jogou bem, fez uma ótima partida, mesmo só com o Thiago Volpe como titular. Outros 10 titulares foram ou poupados, ou estavam suspensos, ou estavam pendurados. Venceu por 3-1, teve um golzinho ali mal anulado do Guarani quando estava 2-1, podia ter mudado o resultado da partida, mas enfim, o São Paulo garantiu com essa vitória o primeiro lugar do grupo e o fato de ter a vantagem de na quarta-feira, com a tabela já pré-estabelecida pela federação, enfrentar no Morumbi às 19h, abrindo esta fase semifinal, o Mirassol, que acabou sendo, mesmo com a derrota para a Ponte Preta, o segundo colocado do grupo. Portanto, vale vaga
em uma das semifinais de domingo, essa partida entre São Paulo e Mirassol. Bem, vamos começar falando do jogo de ontem, Alex. Uma vitória que foi construída com gols de Everton, Elinho e Paulinho Boia, que entrou no segundo tempo. Aliás, 3 jogadores que estão procurando recuperar espaço. O Everton já teve uma grande fase, todos nós sabemos, já falamos sobre isso. O Elinho nunca se firmou e o Paulinho Boia está tendo uma chance. E os 3 acabaram contribuindo com esta vitória. Mas o nome do jogo acabou sendo o Thiago Volpi. Fez grandes defesas, impediu que o Guarani pudesse ter uma sorte melhor até em relação à sua classificação. E o Volpi concedeu entrevista logo depois da partida e falou sobre... Primeiro analisou o jogo do São Paulo e sobre a performance de um time totalmente desentrosado que conseguiu uma boa vitória. Vamos acompanhar o Thiago Volpi. Acho que foi um jogo muito bom, muito positivo. E para ressaltar também que o São Paulo não tem apenas 11 jogadores, né? Isso mostra a força do grupo, mostra que qualquer um que entrar pode entrar e representar muito bem a camisa do clube. Então, acho que a gente entra forte para o mata-mata. Então, a gente está muito feliz aí com a vitória, com a classificação e esperamos fazer um grande jogo na quarta ou na quinta-feira. Volpi, nesta entrevista, falou sobre o fato do São Paulo poder jogar no Morumbi a partida única de quartas de final, mesmo que sem torcida, mas em sua casa. Importante, a nossa casa, é o nosso estádio, onde a gente já está adaptado, onde a gente conhece. Então, nada melhor do que estar jogando dentro do Morumbi. Outro aspecto que foi abordado por Thiago Volpi foi o fato dos 100 dias que o time ficou sem jogar e agora tentando, durante esta fase classificatória que terminou, readquirir um pouco do ritmo de jogo que tinha no período antes da pandemia. Bom, é importante, né? Como você falou, são mais de 120 dias sem um jogo oficial. Então é normal que a gente fique às vezes um pouco sem ritmo e o goleiro nada mais do que os jogos para a gente ganhar toda a situação de jogo. Então feliz por ter participado hoje, pelo Diniz ter me dado a oportunidade de jogar junto com a equipe hoje. E, bom, espero que a cada dia, a cada jogo que passe, o meu ritmo possa estar melhor e está representando as coisas do São Paulo em mais alto nível. E por fim, o Thiago Volpi falou desse 1 mês de treinamento, dos 2 jogos, dos altos e baixos, do goleiro principalmente. Ele foi o único titular a jogar, o goleiro precisa de ritmo de jogo, precisa de entrosamento. Ele falou sobre esse assunto. Chega forte, como até comentei anteriormente, prova que temos um grupo forte, que qualquer um que entrar merece a posição, porque, como eu falei, o São Paulo não é feito de 11 jogadores, então hoje foi a prova disso, que o grupo ele é muito forte, então qualquer jogador que entrar está preparado para representar bem as cores do São Paulo. Muito bem, tá aí a palavra então do Thiago Volpi, que terá a volta de 10 titulares ao seu lado no jogo da quarta-feira. Hoje pela manhã, Alex, já aconteceu no CT da Barra Funda. Aliás, o São Paulo vai permanecer no CT da Barra Funda para esse jogo, não irá para Cotia. Hoje um treinamento pela manhã, os atletas foram liberados, amanhã eles vêm para um novo treinamento de manhã e já ficam concentrados para o jogo de quarta-feira. No trabalho de hoje, um trabalho tático, os titulares que não atuaram contra a equipe do Guarani foram bastante exigidos. Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo, Tietê, Daniel Alves, Igor Gomes, Pablo, Pato e Vitor Bueno, todos estarão de volta na partida contra o Mirassol. São Paulo terá sua força máxima. No banco de reservas poderemos ter uma novidade. O Gonçalo Carneiro, agora com a abertura de 4 vagas novas para inscrição no Campeonato Paulista nesta fase, uma delas o São Paulo vai ocupar com o Gonçalo Carneiro, que todos sabem, ficou mais de um ano parado, voltou de uma suspensão de doping, talvez nem fique no banco, mas será mais uma opção inscrita pela comissão técnica para essa reta final do Campeonato Paulista. Lembrando que o vencedor do jogo de quarta-feira joga no domingo. As 2 semifinais já estão programadas para domingo, umas 16 horas, outras 19 horas. Não importam os jogos, serão apenas definidos quais jogarão os de quarta provavelmente jogarão. Quem jogou na quarta tem boa chance de jogar, dependendo da classificação, lógico, no domingo às 16, e quem jogou na quinta, talvez às 19, mas vai depender muito da classificação. Lembrando também que os pontos seguem correndo. São Paulo não conseguiu o seu intento, que era terminar com uma melhor campanha da fase classificatória. Aquela derrota para a equipe do Red Bull acabou sendo determinante para isso. Aliás, ontem, Alex, eu queria voltar nesse assunto, o Fernando Diniz chegou aí na entrevista à TV Globo pós-jogo ali no gramado a citar que alguns clubes não respeitaram a quarentena que foi imposta pela federação e pelo governo. Claramente, embora não tenha citado
verbalmente estava se referindo ao Red Bull Bragantino, que vai enfrentar o Corinthians agora na fase quartas de final do Campeonato Paulista. Aliás, o corintiano viveu muita expectativa com o jogo do São Paulo ontem, aliás, desde sexta-feira, né, Alex? Por quê? Porque havia uma expectativa do São Paulo não colocar sua força máxima, o que acabou acontecendo, e que o Guarani poderia ser prejudicado. E no final das contas, o São Paulo foi o que teve, assim, o jogo mais tranquilo. Embora o Corinthians também tenha vencido por 2 gols de diferença, não foi tão tranquilo assim. O último gol saiu no final, já com o Oeste com um homem a menos. O Santos perdeu, o Palmeiras ganhou ali na Bacia das Almas. Então o São Paulo, mesmo sendo o único que poupou todo mundo, foi aquele que teve a vitória mais tranquila, calando aí críticos que já estavam afiados nas redes sociais, até alguns companheiros nossos que já estavam antes mesmo do jogo tuitando, dizendo que era um desrespeito, que o São Paulo estava desrespeitando, tudo mais. Enfim, acabou calando todo mundo essa vitória do São Paulo. Então, agora vamos aguardar o trabalho desta terça, a definição do time, a inscrição do Gonçalo Carneiro e possivelmente um São Paulo muito forte contra o Mirassol, que perdeu algumas peças importantes e que terá que se reinventar no próximo jogo para tentar uma vitória contra o São Paulo dentro do Morumbi e causar a zebra aí, eliminando o time tricolor do Campeonato Paulista. Aguardar, Alex. Vamos ver. O treino de amanhã será importante para essa confirmação de time e para tudo aconteça da melhor maneira possível para o São Paulo no jogo da próxima quarta-feira. É isso, Alex. Um grande abraço a você. São essas as informações do São Paulo, abrindo a edição do Esporte 9 desta segunda-feira. Grande abraço. Até amanhã, Alex. Até amanhã, Eduardo Afonso. Te espero, hein, Edu. Valeu. O Eduardo Afonso foi muito bem realmente no bolão, hein? Tá de parabéns o Eduardo Afonso. Nosso bolão aqui tem o Ademir Quintino em primeiro com 34, o Rodrigo Fragoso e o Afonso empatados com 31, e eu também, e o Vessone honrosamente na lanterna com 28 pontos. Muito bem. São 6h23 em São Paulo. Falamos de um time que vai jogar na quarta-feira. Agora vamos falar do outro, Aguinaldo Barreto. Alviverde Imponente, com o repórter Rodrigo Fragoso. Rodrigo Fragoso, vamos falar do Palmeiras aqui no Esporte 9. E tem uma galera mandando mensagem aqui, brava com o Luxemburgo. Você já falou alguma coisa a esse respeito também? Eu queria entender por quê. Mas antes, dê o seu boa noite e fale aqui as informações. Traga tudo o que você tem para trazer aqui para o Esporte 9. Rodrigo Fragoso, um abraço para você, Fraga. Grande abraço, Alex. Um abraço aos amigos ligados no Esporte 9 da Rádio 9 de Julho. Um Palmeiras que se classificou, é verdade, vai enfrentar o Santo André, vai jogar no Allianz Parque. Mas, Alex, o torcedor saiu mordido dessa vitória contra o Água Santa por 2-1, vitória que rebaixou a equipe do Água Santa. Eu vou explicar o motivo, só que, mais do que explicar, o importante é ouvir o que o Luxemburgo disse na entrevista coletiva, porque não só a performance da equipe incomodou o torcedor do Palmeiras diante de um rival muito fraco, mas também a justificativa para essa atuação fraca. Para começar, nós vamos ouvir a análise do Vanderlei Luxemburgo sobre a vitória. Se liga, Alex. Eu fiz uma mudança realmente tática, liberando os volantes para ir por trás, chegando, entrando na área, chegando por trás, passando por trás pela lateral do campo, para poder quebrar as linhas, que eles colocaram 5-4-1, bastante defesas, né? E nós tivemos a felicidade de fazer o gol com o Ramírez, que entrou muito bem no jogo, é um jogador experiente, e começamos a dominar os espaços do campo. Então, achei que o Scarpa entrou bem no jogo. Gabriel Menino, que é um jogador que a gente aposta muito, é um jogador muito voluntarioso, segura muito bem a bola, às vezes até demais, mas foi entrado muito bem no jogo e fizeram mudança comportamental, tática. Comportamento tático. O adversário não entendeu. Ele tinha um jeito da gente jogar e, de repente, mudamos o jeito de jogar. Até eles encaixarem, demorou um pouquinho. Está aí a palavra do técnico Vanderlei Luxemburgo sobre as mudanças na escalação. E esse é o primeiro ponto. O torcedor se incomoda com o jeito que a equipe se comporta no primeiro tempo e, principalmente, com a análise do Vanderlei Luxemburgo de que havia uma grande dificuldade do time titular passar pela forte defesa do Água Santa. Essa foi a grande reclamação do torcedor em relação ao que o Luxemburgo falou, em relação ao que o time apresentou na primeira etapa. É bom lembrar, o Palmeiras no primeiro tempo chutou 6 bolas, as 6 para fora do gol.
O goleiro do Água Santa nem sujou o uniforme. Para não dizer que não sujou, ele pulou para sair na foto em algumas ali, mas o Palmeiras não conseguiu acertar o gol durante todo o primeiro tempo diante do Água Santa. Então isso incomodou demais o torcedor, e o discurso do Luxemburgo de que tem de dar méritos ao Água Santa também incomodou demais, porque a torcida do Palmeiras, grande parte da torcida, para não generalizar, entende que o Palmeiras não tem de ter dificuldades para criar contra o Água Santa. É claro que em algum momento pode ter dificuldade para fazer o gol, o goleiro pode ter uma grande atuação, mas criar oportunidades não deveria ser um problema diante do Água Santa, no entendimento de grande parte da torcida do Palmeiras. O técnico Vanderlei Luxemburgo disse que o time está no caminho certo. E nós vamos ouvir agora mais um pouquinho da palavra dele na coletiva. Não, está distante, é muito difícil. Como posso dizer? A gente, Florida Cup, pré-temporada, acho que foi 8 jogos, não sei quantos jogos foi no Paulista, né? Em sequência, então encaixando, a contratação já é pré-determinada, aquela que nós íamos fazer, dando tiro certo. Aí 120 dias, 20 dias para treinar, começando tudo de novo, e aí é complicado. Muito complicado, saída de jogador, né? Então nós estamos buscando, nós estamos trabalhando. O torcedor está chateado pela derrota contra o Corinthians, que é um arqui-inimigo nosso, mas a gente está aí trabalhando. Essa é a palavra do Vanderlei Luxemburgo. Está trabalhando, está buscando, está no caminho certo, mas ainda muito distante do que ele considera ideal de atuação e de nível de performance desse time do Palmeiras. Alex, um outro ponto que chamou a atenção do torcedor e maltratou demais o Luxemburgo nas redes sociais foi a declaração dele sobre Rony, sobre o desempenho do atacante, o momento técnico do atacante. Muita gente está em dúvida em relação ao potencial do Rony, porque ele tem tomado decisões erradas, ele tem dado alguns passes para trás, não tem partido tanto para cima, não tem encontrado tanto espaço, e claro, não fez o gol ainda, que o torcedor mais espera. Então, o técnico Vanderlei Luxemburgo foi questionado sobre o motivo do Rony não estar funcionando. E aí ele deu uma declaração que chamou muito a atenção nas redes sociais. Vamos ouvir. O Rony é uma situação complicada, né? Porque o Atlético Paranaense era um time que jogava reativo, né? E ele é um jogador de velocidade. 30, 40 metros para ele, né? É o que ele precisa. E com a defesa desarrumada, então ele muda de direção para um lado para o outro, ele desequilibra mesmo. E ao contrário do Palmeiras, que é proativo. O Palmeiras joga no campo do adversário. Então, os 30 metros que ele tinha, 40 metros, acabou. Agora ele tem 10 metros. A bola chega para ele no lado do campo ali, em 10 metros, 15 metros, para ele poder terminar a jogada. Então, a velocidade que ele dá, o tapa que ele dá, ele já encontra a cobertura. Você pode ver que está sempre ele, com o adversário marcando ele já tem uma cobertura. Quando ele pega uma equipe que joga com espada dando espaço, né? Ele vai embora. Aquela que não deixa espaço para ele tem problema, porque a cobertura fica muito mais fácil, os jogadores estão muito próximos. Aí ele passa pelo primeiro, mas fica pelo segundo. Amor. É isso, tá aí a palavra do técnico Vanderlei Luxemburgo sobre o atacante Rony, e muita gente ficou incomodada com a questão do Luxemburgo entender que o Atlético é um time reativo e que o Atlético jogava recuado, jogava esperando o adversário. Não é o caso. O Atlético do Thiago Nunes, do Rony, era muito, muito, muito afeito à posse de bola, afeito a uma marcação alta. Então, muita gente falou, da onde o Luxemburgo tirou isso? E um segundo ponto que muitos torcedores questionaram envolve o pedido do técnico para que o jogador fosse contratado. Se o jogador não tem a característica para jogar no time, porque tem uma característica mais defensiva ou algo do tipo, digamos assim, de um time mais reativo, aí muita gente falou, não tinha que ter pedido a contratação do Rony. Vai se tornar um novo Carlos Eduardo, que jogava no Goiás, porque tinha espaço. E aí, Alex Miller, a confusão foi armada nas redes sociais. Agora, para desarmar essa confusão,
Só mesmo o Rony jogando muita bola. Rapaz, que coisa. Vai ser difícil o Rony. A gente percebe que a ansiedade do Rony atrapalha demais o rendimento dele, né? Evidente que aqui não vai nenhum tipo de menosprezo ao Atlético Paranaense, mas as cobranças no Palmeiras, elas são gigantescas, né? Ainda mais no momento em que ele chega ao clube e foi tido pelo próprio treinador como o cara, talvez um dos caras mais essenciais do time, né? E ele quer fazer gol, ele não consegue fazer gol. E nessa ansiedade acaba tomando decisões erradas. Me lembro até agora do lance que foi vital para mim no derby, que era um contra-ataque do Palmeiras, o Luiz Adriano soltinho, livre, na meia-lua quase, e ele chutou de fora da área em cima do Cássio, a bola foi para fora. E se ele toca no meio, um abraço. E assim vai. E ele não está encontrando não só o espaço, o jeito de jogar, mas não está encontrando ainda o equilíbrio até emocional para conseguir fazer uma boa partida, para fazer fluir as jogadas que ele pensa, e com isso a situação dele vai ficando mais complicada, principalmente nessa parte dos torcedores, redes sociais, críticas, pressão. E aí o Luxemburgo vem com essa declaração e, de fato, coloca aí uma lenhazinha na fogueira, né, Fragoso? Sem dúvida. E detalhe, né? Para a gente poder entender um pouquinho mais a situação do Palmeiras e da torcida do Palmeiras, melhor dizendo, em relação ao time, eu acabei de publicar nas minhas redes sociais a equipe que treinou hoje, porque os titulares fizeram um trabalho regenerativo, né, Alex? Então, os reservas trabalharam hoje. O Palmeiras divulgou um time formado por Vinícius Silvestre, Gabriel Menino na direita, Luan, Gustavo Gomes e Lucas Esteves. Isso formando a linha de zaga. Mais à frente, um meio-campo com Ramires, Zé Rafael e Alanzinho. Trio de ataque com Scarpa, Gabriel Silva e Wesley. E aí, os comentários são basicamente: pô, olha lá, tem tantas opções no time, tinha que colocar o menino de titular, olha o Alanzinho pedindo passagem, como é que o Wesley tem pouca oportunidade? Então, o torcedor do Palmeiras está muito, muito indignado com o que viu até agora de performance de quem entrou em campo. E quer ver mais as categorias de base jogando bola. Vale destacar um outro ponto. O Vanderlei Luxemburgo elogiou o Diogo Barbosa mais uma vez nessa entrevista coletiva, e foi nas costas do Diogo Barbosa que saiu o gol do Água Santa. Então, de fato, o torcedor vai se incomodando, e a gente sabe, Alex, o peso que tem a palavra de um treinador em entrevistas coletivas. O Roger Machado caiu muito por conta do que falava. O Felipão também caiu muito por conta do que falava, quando o discurso parece não se conectar com a realidade. E aí o ambiente vai para o espaço. Vamos ver se o Vanderlei Luxemburgo vai conseguir encaixar não só um time titular para a fase final do Campeonato Paulista, mas também uma performance esperada pelo torcedor palmeirense e um discurso que case um pouco mais com o que todo mundo enxerga durante o jogo. Pois é, rapaz. E eu vejo o Vanderlei na coletiva, né, nas imagens, inclusive para quem está no meu canal do YouTube acompanhando o programa, viu, né, o Vanderlei falando essas respostas, trazendo essas respostas e tudo de máscara, com o microfone na mão, a voz meio abafada por causa da máscara. Ele falando ali assim, eu ficava olhando a imagem do Vanderlei e de fato, algumas respostas que não encaixam tanto com o que, pelo menos, a maioria das pessoas tem visto, né? Essa do Diogo Barbosa, ele até citou na resposta do Diogo Barbosa, né? Que antes tinha a Avenida Diogo Barbosa, né? E realmente o gol do Água Santa saiu nas costas do Diogo Barbosa. Mas é isso, Fragoso. Vamos andando, Fragoso. Vamos caminhando, Fragoso. Não tem outro jeito. Pois é. Detalhe importante, o Fabiano, Alex. Lembra dele? O lateral direito? Isso, o autor de gol de título do Palmeiras. Não precisava lembrar tanto. Hã? Não precisava lembrar tanto. Ele voltou, ele está no Brasil, chegou hoje, informação que a galera aqui do Esporte 9 está curtindo em primeira mão, ele voltou, tá? Não teve seu contrato renovado com o Boa Vista e, portanto, aguarda para definir o seu futuro. A informação que eu tenho é que a comissão técnica não pediu a reintegração dele ao elenco. Ele não está nos planos, nesse momento, da comissão técnica para atuar tanto na lateral direita
quanto como zagueiro. Vale lembrar que lá em Portugal, ele foi o quarto jogador que mais atuou na temporada pelo Boa Vista e atuou como um terceiro zagueiro. Está à disposição do clube, mas não deve ficar por aqui. Tem proposta da segunda divisão da França e sondagens de um time da primeira divisão da França e também de um clube russo. Já já ele deve definir para onde vai. Outro detalhe, Ivan Angulo se apresentou, treinou, ele que jogou entre os titulares a partida do Cruzeiro contra o URT em Minas Gerais, se despediu do Clube Celeste, foi pedido do Vanderlei Luxemburgo e agora está à disposição, inscrito no Campeonato Paulista para a próxima fase, pode ser uma das opções contra o Santo André. Muito bem, Fragoso, tem algumas mensagens aqui para você, vamos ouvir aqui os nossos grandes amigos que acompanham o Esporte 9, o primeiro deles, ali, Fragoso. Bora! Boa noite, Alex Miller. Aqui é Marcos, de Itapetininga. Eu queria fazer uma pergunta para o Fragoso. Pois não, Marcos. Se o presidente do Palmeiras, o senhor Maurício Gagliotti, se ele acompanha os treinos, se ele acompanha os jogadores antes das partidas, se ele é ativo, porque não é possível ele, como presidente do Palmeiras, se ele for um presidente realmente ativo, presente, sempre estando no vestiário, será que ele não cobra os jogadores? Será que ele não vê que o time não está jogando nada? Que tem jogador andando em campo? E aí, Fragoso? O presidente Maurício Gagliotti costuma estar no vestiário com o elenco, tá? Mas em momento algum, dentro da sua gestão como vice-presidente ou como presidente, houve algum tipo de relato de uma perda de controle, de uma cobrança num tom mais alto, mais ríspido. Não é o perfil do Gagliotti. Diferente, por exemplo, do Paulo Nobre, que nós ouvíamos que em alguns momentos entrava no vestiário louco de alegria ou louco de irritação. O perfil do Maurício Gagliotti é um perfil mais ponderado. Em relação aos treinamentos, não é frequente, mas sim, ele acompanha alguns. Em relação exatamente a esse período em que o futebol voltou, não dá para saber, porque a imprensa não tem nenhum acesso ao treinamento do Palmeiras, então a gente não pode confirmar que ele está indo aos treinos ou não. Muito bem, tem mais uma pergunta aqui, Fragoso. Boa noite, Alex Miller. Boa noite, Fragoso. Boa noite. E aos ouvintes da 9 de julho. Noite. Rui de Muzambinho. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Com muita dor no coração, eu não acredito num título do Palmeiras no Campeonato Paulista. Eu acho que seria a única possibilidade de título do Palmeiras esse ano, mas esse elenco ele é fraco e medroso. É um elenco que não dá fruto, não. Enquanto o Luxemburgo, que já estou pensando que não é aquilo que a gente imaginava, é um técnico que ficou no passado, mas enquanto ele ainda estiver com Lucas Lima, Rafael Veiga, Diogo Barbosa, sabe, e não colocar a meninada para jogar, o Luxemburgo, para mim, realmente é um técnico que ficou no passado. Infelizmente, com dor no coração. Mas é essa a opinião que eu tenho a respeito do Palmeiras hoje. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, Rui. De Muzambinho, Minas Gerais. Quer comentar alguma coisa ou quer ouvir a próxima aqui, ô Fragoso? Rapidamente, o Vanderlei Luxemburgo nessa década não é novidade para ninguém. Eu falei isso aqui no Esporte 9, quando ele foi contratado. O Vanderlei Luxemburgo nessa década tem um campeonato carioca com o Flamengo em 2011 e uma vitória que gerou um título para o esporte, um título pernambucano, mas, lembrando, ele não participou da campanha, mas aí ele venceu o Salgueiro em 2017 em um jogo muito polêmico, sem VAR, e levantou a taça e colocou no currículo. Mas ele tem isso nessa década. Então é um técnico que não tem títulos, está buscando títulos nessa década, embora tenha uma história gigantesca, uma trajetória fantástica, e no ano passado trabalhou com um clube de perfil absolutamente diferente momentaneamente do Palmeiras. O Vasco era um clube que lutava para não cair, que jogava de uma forma mais defensiva, que tinha mais limitação em termos de elenco e, por isso, pouco mexia nas peças titulares, diferente do cenário do Palmeiras. Então, o Vanderlei, claro, tem uma história, uma trajetória que pode fazer com que ele vire um treinador a cada jogo diferente e conquiste um título paulista, por exemplo, faça o Palmeiras jogar bem, mas a trajetória dessa década recente não é essa.
Mais uma, vai, Fragoso. Eu tô bonzinho hoje com os ouvintes. Vamos lá. Boa noite, Alex Miller. Boa noite a todos os ouvintes. Eu sou o Valdecir, aqui de Santo André, mais um palmeirense revoltado com o Palmeiras. E espero que nessas quartas de finais, aí, semifinais e finais do Paulistão, o Palmeiras assume a posição dele de um time grande, que jogue para frente e que ganhe todas as partidas e seja campeão. É isso que espero. Um abraço, Alex. Um abraço a todos os ouvintes. Obrigado, Valdecir. É isso, Fragoso. É isso. A torcida do Palmeiras está com esse retrato aí, Alex. É questão de aguardar para ver se o time vai dar uma resposta diferente junto com o Luxemburgo nas fases finais do Paulistão. Bom, quarta-feira, Palmeiras e Santo André. Um Santo André muito modificado em relação à campanha pré-pandemia, né? Pré-paralisação por causa da pandemia. Muitos jogadores foram embora. Mesmo assim, todo cuidado é pouco, porque se o Palmeiras hoje enfrentar um time de tatu na frente, eu tenho medo. Ô, Fragoso, você acha que vai ter alguma mudança no time, pelo que você ouviu, pelo que você sentiu, pensando na equipe ideal do Vanderlei para hoje ou para quarta? Sim, o Palmeiras deve mudar, o Palmeiras não deve entrar da forma que entrou, porque o técnico Vanderlei Luxemburgo entendeu que no primeiro tempo o time não rendeu o que se esperava, e no segundo tempo, com as mudanças, a equipe teve mais dinamismo. Acho que sim, o Palmeiras vai entrar com pelo menos umas 3 peças diferentes aí em relação ao confronto com o Água Santa. Valeu, Fragoso. Amanhã tem mais palestra aqui no Esporte 9, tá bom, Fragoso? Valeu, Alex. Até amanhã. Tchau. Tchau. 6h42, um rápido intervalo. Na volta, Corinthians, Santos. Até já. Você está ouvindo o programa Esporte 9. Rádio 9 de Julho. 9 de Julho. Uma emissora da Fundação Metropolitana Paulista. O aplicativo da Prevent Senior está ainda mais completo. Agora você conversa com seu médico por chamada de vídeo sem sair de casa. Tudo de uma forma bem simples e 100% segura. O teleatendimento diretamente no aplicativo Prevent Senior é a tecnologia ao lado dos beneficiários da operadora de saúde especialista em pessoas. Se você é beneficiário Prevent Senior, baixe hoje mesmo o app no seu celular. Siga o passo a passo disponível em preventsenior.com.br e fale com seu médico. Prevent Senior, ANS 30214-7. Rádio 9 de Julho. 9 de Julho. Uma emissora da Fundação Metropolitana Paulista. Você está ouvindo o programa Esporte 9. Seis e 43 de volta com o Esporte 9 pela Rádio 9 de Julho, sempre para a Prevent Senior. O primeiro e único plano de saúde pensado para o adulto mais. Prevent Senior, cuidar é a nossa essência. Quero aproveitar antes do Corinthians aqui, só para reforçar, né, a mensagem que a Rádio 9 de Julho faz ao longo da sua programação, né, que é a campanha Todos pela 9. Todos pela 9, com o objetivo, né, de atender algumas necessidades urgentes da emissora. Né, é preciso realmente manter as instalações conservadas, arrumar, honrar todas as dívidas, tem muitas necessidades, como grandes empresas hoje estão passando também por necessidades. Então você pode colaborar com o Esporte 9, que hoje abriga aqui, com a Rádio 9 de Julho, que hoje abriga aqui o Esporte 9, com muita alegria, com muita honra, né? Eu venho com muito prazer, com muito amor aqui todos os dias trabalhar e oferecer para vocês o melhor conteúdo possível em relação aos clubes paulistas, né? E se você puder colaborar com a Rádio 9 de Julho de alguma maneira, faça sua doação online e as informações estão no site da rádio, né, Fabinho? É só entrar lá na radio9dejulho.com.br que lá você encontra com calma todas as informações de como fazer para dar aquela força para a Rádio 9 de Julho se manter bem de pé, como sempre teve, principalmente nesse aspecto financeiro que foi gravemente afetado por causa dessa pandemia do coronavírus. São 6h45, Aguinaldo Barreto. Tem Timão no ar. Repórter Rodrigo Bessoni. Grande Rodrigo Bessoni. Tem várias mensagens para você aqui, Bessoni, de ouvintes, perguntas para você. Então, sem perder tempo, vamos falar do Timão, que conseguiu um milagre, como você falou na manchete, hein, Bessoni? Grande abraço. Grande abraço, Alex. Pois é, aconteceu aquilo que pelo menos eu não acreditava. Falei várias vezes aqui na 9 de Julho que eu achava que o Corinthians não iria se classificar, mas ganhou as duas.
o Guarani tropeçou nas duas e deu certo. O Corinthians pega agora Red Bull Bragantino, quinta-feira, 7 horas da noite, no Morumbi. É um jogo que vai ser transmitido só pelo Premiere, a Globo usando o Corinthians aí só no Premiere para começar a tentar reativar o seu Premiere, enfim, a tentar bombar de novo as assinaturas de TV por mais do que TV por assinatura, né? São os pacotes ali do Campeonato Brasileiro. O Corinthians que ganhou por 2-0, o primeiro gol de Danilo Avelar, o segundo de Ederson, que mudou o time. O Corinthians jogou muito mal contra o Oeste, muito mal, mas ainda no segundo tempo melhorou um pouco depois que o Ederson entrou. A gente vai de rápido e direto, já o Thiago Nunes analisando essa parte psicológica, porque se falou muito que o Corinthians dependia de São Paulo, precisava ver o outro jogo, o que ia acontecer. Ele fala um pouco sobre isso agora. Qual foi a sua preocupação e o seu trabalho na parte que vai além do campo, a parte psicológica, digamos? O foco principal no que diz respeito ao Corinthians, né? Existem variáveis fora do controle, o jogo paralelo, que também era importante para a gente, era uma variável fora do controle, nós não tínhamos ascensão nenhuma sobre esse jogo. Então a preocupação maior, o foco teria que ser sobre o nosso próprio jogo, sobre o jogo com o Oeste. Os atletas entenderam isso, tiveram um nível de concentração bastante alto, né? A gente explanou bastante sobre isso nos últimos dias, e com o resultado favorável, a gente também, sabendo o que estava acontecendo lá no outro jogo, conseguiu administrar até o final. Então tá aí o Thiago falando, e ele vai falar agora sobre 2 jogos sem vencer, sem perder, 2 jogos sem tomar gol, apesar do futebol ruim, são números bons, e ele vai falar um pouco sobre isso. 2 jogos sem sofrer gols, 5 sem sofrer derrotas. O sistema defensivo sofreu algumas mutações e ainda assim tem esses números. A gente está no processo de evolução e transformação, de mudança de cultura, filosofia. Isso leva tempo. Eu muitas vezes falei que a gente precisa ter uma margem de 30, 40 jogos para conseguir mudar a cultura de futebol que está enraizada durante muitos anos. E essa transformação passa pela escolha dos jogadores que melhor se adaptam e também, propriamente dito, nosso entendimento dos jogadores que a gente tem em mãos já no plantel, sabe? Então, as escolhas vão muito em função disso e leva tempo, né? Infelizmente, o futebol ele é de resultado, ele é de momento. As pessoas esquecem muito rápido o que se fala, mas a gente tem que estar muito convicto no que a gente está construindo. Hoje, com um grupo aí de média de jogadores jovens, bastante jogadores da formação, bastante jogadores sub-23 formando o nosso elenco, ajudando nessa transformação de perfil. E tenho certeza que a médio e longo prazo, o Corinthians vai colher bons frutos com tudo isso. Então tá aí, por fim, ele fala sobre Ederson, que, como eu disse, o volante mudou a cara do Corinthians no intervalo. Muita gente se surpreendeu com a atuação do Ederson hoje. Te surpreendeu em alguma coisa? O que você esperava dele? O que você gostou dele? Ele representou muito do que ele faz nos treinos. É um atleta que tem movimento de aproximação para ajudar na construção do jogo. Um jogador forte fisicamente, que tem aceleração, potente, tem 1 para 1. E é um cara também que tem o atributo aí do lançamento, do chute de média distância. Então é um jogador que tem ainda bastante margem para evoluir. Um atleta que veio, né, chegou conosco há pouco tempo, e a gente acredita que com o passar do tempo ele vai ser importante também na história do Corinthians. Então tá aí Alex, Thiago Nunes falando. Uma notícia ruim, Mauro Bozelli ainda no primeiro tempo levou uma pancada no rosto, não está muito claro até agora na imagem se foi o cotovelo do jogador do Oeste ou se foi a cabeça do jogador do Oeste. De qualquer maneira, fratura no rosto. Foi operado hoje de manhã no hospital na Zona Sul de São Paulo, e ele fica parado, de acordo com o médico, por cerca de 30 dias, e quando voltar ainda vai ter que jogar com uma máscara. Então o Corinthians perde aí o Bozelli não só até o final do Paulista, mas também começo do Campeonato Brasileiro. Bons jogos, inclusive. Em contrapartida, o Jô foi inscrito, enfim, a documentação chegou. Os japoneses mandaram durante a madrugada aqui do Brasil, que já era segunda-feira lá no Japão. O Corinthians conseguiu, correu, inscreveu o jogador tanto no BID quanto na federação. Ele está pronto e deve ser titular na quinta-feira diante do Red Bull, Alex. Muito bem. Ouvintes querendo conversar com o Vessone, hein? Vamos lá. Boa tarde, meu amigo Alex Miller. Opa. Éder. Grande Éder. Goiás. Semana passada eu mandei um áudio aqui dizendo que o Corinthians tinha pouca chance. Eu, como corintiano, né, não desisti, mas tinha pouca chance.
E você falou que era quase zero a chance do Corinthians classificar, né? O Corinthians não ia ser rebaixado, mas a chance era quase zero. Também pensei isso. Mas como sempre o Coringão chegou. Chegou o Alex, e agora? Vamos ser campeão? Passamos aí pelo Bragantino ou já caímos aí na quarta de finais? Outra pergunta, Alex. Assistindo o jogo do Corinthians ontem, o técnico Thiago Nunes mandou embora o Jadson e mandou embora o nosso grande volante, o Ralf. Meu Deus do céu, como que ele pode deixar jogando o Luan e o Camacho 10 vezes mais Jadson e Ralf? O que esse técnico fez, Alex Miller, na sua opinião? O Ralf perde pro Camacho e o Jadson pro Luan? Deus abençoe. Fica com Deus. Amém. Obrigado, Éder. Tá, eu vou dividir com o Vessone. Ele perguntou para mim, mas o Vessone é um cara que tá vendo mais de perto lá. Queria saber a sua opinião também, Vessone, sobre o que disse o nosso ouvinte aí, o Éder. Primeiro que eu entendo a pergunta dele, mas é mais culpa, sem dúvida, do Camacho. O Camacho e o Jadson e o Luan, eles são mais culpados pela pergunta do que o próprio Ralf e Jadson, porque se os dois estivessem dando conta do recado, certamente não viria na cabeça do torcedor, e eu entendo porque não foi só ele, muitos torcedores lembraram dos dois, principalmente do Jadson, porque o Luan, de novo, jogou muito mal, mas, de verdade, eu acho que o Ralf, ele pode ser bem substituído. O Corinthians tem 4 volantes que eu acho que dão conta, só que o Jadson, eu percebo que ele teria lugar, mesmo que não fosse para jogar os 90 minutos, mesmo que fosse para entrar de vez em quando, já por conhecer o clube, já ter a história que ele tem no clube, 50 gols pelo Corinthians. Se você juntar todos os caras do elenco, excluir o Jô, que o Jô já tem muita história, ele tem 43, tira o Jô, se você juntar todos os outros jogadores do elenco, os 30 jogadores, não dá os 50 gols que o Jadson fez. Então, acho que o Jadson, de uma maneira ou de outra, ele ia conseguir ajudar sim, viu, Alex? Legal, então, Vessone. São 6h53. Dá tempo de mais um ouvinte aí, será ou não? Ou o Fábio Lázaro está pedindo passagem? Acho que é melhor pedir desculpas até aos nossos ouvintes, né, que mandaram, mas mandem de novo amanhã aí, vão mandando, porque senão não dá tempo do Santos também ter o seu noticiário colocado no ar. Eu faço questão de ouvir o Fábio Lázaro para falar bastante do Santos. Ô, Vessone, amanhã você volta então, combinado, Vessa? Boa, Alex, abraço. Valeu, 6h53 em São Paulo. Esse é o Esporte 9 pela Rádio 9 de Julho, também no meu canal do YouTube, hein? Estamos espelhados no canal do YouTube, não só nas plataformas digitais da Rádio 9 de Julho, mas também no meu canal do YouTube. Se inscrevam lá. Se você está nos acompanhando e ainda não se inscreveu, é só digitar ali na lupinha Alex Muller. Fala Miller, mas escreve Muller com 2 L's. E aí você se inscreve, clica no sininho e aquelas coisas todas. Vamos lá? Descendo a serra, Guilherme. É o time do Santos entrando em campo. Vamos falar do Peixe aqui no Esporte 9. Grande abraço, Fabinho. Fala, Alex. Forte abraço para você, para mim. Obrigado no Esporte 9 desta segunda-feira. Que os torcedores do Santos amanheceu a segunda-feira, já tem amanhecido já os últimos meses, com a cabeça um pouco inchada ontem por conta da derrota, mas reclamando bastante, principalmente da arbitragem. O Santos que saiu vencendo ontem contra o Novo Horizontino por 2-0, 2 gols do Marinho, que só com isso já se torna um dos artilheiros do clube na temporada, ao lado de Eduardo Sacha, Arthur Gomes e também do Raniel, mas acabou sofrendo a virada, principalmente após a expulsão do Uribe, um pênalti inventado, uma bola bateu no peito do Diego Pituca e a arbitragem acabou marcando pênalti e o Novo Horizontino acabou virando por 3-2, jogo que não interferiu em absolutamente nada na tabela, na classificação do Campeonato Paulista. O Santos, que já jogava classificado como líder do Grupo A, e enfrentará a Ponte Preta nesta quinta-feira às 9h30 da noite, jogo definido nesta manhã pela Federação Paulista de Futebol, né, horário e data definidos. O jogo acontece na quinta-feira, às 9h30 da noite, no estádio do Bruno Caldeira, na Vila Belmiro. O Santos, que se classificou, disse, como líder do Grupo A, mas foi apenas o 9º colocado na tabela geral, ficou atrás de todos os líderes dos grupos e também dos vice-líderes, exceto a Ponte Preta. Até mesmo o Guarani e o Novo Horizontino, que foram eliminados, tiveram campanhas melhores do que a do Santos Futebol Clube. O Santos, que já se reapresentou nesta segunda-feira, na parte da tarde, titulares contra o Novo Horizontino fizeram apenas um trabalho leve, regenerativo,
na academia, depois correndo em volta do gramado do CT Rei Pelé. Tivemos também os reservas treinando, fazendo um trabalho tático no gramado do Centro de Treinamento Santistas, e tivemos Raniel, ainda é dúvida para a partida desta quinta-feira, ele que sofreu um trauma no joelho esquerdo na última quarta-feira contra o Santo André, faz um trabalho especial para se recuperar e é dúvida para a partida contra a Macaca. O Santos, então, portanto, fazendo esse retorno depois do jogo contra o Novo Horizontino. E vamos escutar rapidamente, então, o técnico santista, Gesualdo Ferreira, falando após a partida, ele que reclamou um pouquinho da atuação da arbitragem e disse que ela interferiu diretamente no resultado adverso. Mas eu acho que o Santos fez um bom jogo na primeira parte. Aliás, entramos bem na segunda, chegamos a 2-0, e aconteceu a expulsão, aconteceu o penalti, e depois praticamente um autogolo. Não é fácil fazer muitos comentários num jogo deste tipo, porque ou tento analisar a parte final, ou tento fazer uma análise da primeira parte. E durante a primeira parte tem que dizer que a equipa jogou bem, cumpriu o plano que nós tínhamos para este jogo, fizemos descansar alguns jogadores e também depois tivemos de fazer as trocas, mas se nos formos fixar apenas no resultado, bom, então aí teremos que ficar preocupados porque ele aconteceu numa fase em que estávamos a jogar com menos um jogador, é o terceiro jogo consecutivo que o Santos fica reduzido a 10. Se tivermos que nos fixar naquilo que para mim é o mais importante neste momento, que é olhar para aquilo que fizemos na primeira parte, que fizemos de bom, tenho que ficar satisfeito, dizendo que fizemos uma progressão boa, que o mais importante é pôr o foco no próximo jogo, que é as quartas de final. Aí, Gesualdo Ferreira falando, para fechar as informações do Santos, o Peixe para essa partida terá o retorno de Carlos Sanches, que cumpriu suspensão automática, foi expulso contra a equipe do Santo André na última quarta-feira, cumpriu suspensão contra o Novo Horizontino, retorna, reforça esse time do Santos para as quartas de final contra a Macaca Campineira, meu caro Alex Miller. Ô, Fábio Lázaro, e o que muitas pessoas podem questionar, né, com toda essa confusão que aconteceu nas últimas semanas, aquele desarranjo entre o elenco e o presidente, prometeu descontar 30% do salário e descontou 70%, aí teve gente entrando na justiça. Você acha que com tudo isso o Santos ainda vai forte para a próxima fase? Ou você sente que o ambiente está minado, o negócio está complicado para o Santos conseguir se reerguer, pelo menos a curto prazo, hein, Fábio? Algumas lideranças, Alex, principalmente vindo do Pará, têm tentado fechar o elenco, fechar o grupo, mas já é visível nas duas últimas partidas que o Santos pode entregar um pouco mais, mas é difícil você falar que tem que entregar um pouco mais com todo o ambiente conturbado, e principalmente recebendo aí 5 meses sem receber direito de imagem e 3 meses recebendo apenas 30% do salário em carteira, e com a promessa que vai receber, e o presidente não aparece, a torcida questiona, cobra aí a renúncia do presidente José Carlos Pérez. Na última sexta-feira teve até pichação no muro da casa do presidente. Então, assim, o Santos tecnicamente pode entregar mais, mas a gente não pode cuidar nada porque a situação é bem delicada administrativamente. Obrigado. E o Alberto Sá já dá o recado ali no meu canal do YouTube, que está chegando a hora de dizer tchau. E amanhã, a partir das 18 horas, a gente volta. E você também, tá bom, Fábio Lázaro? Pode deixar, Alex, você também. Valeu! Ponto final em mais uma edição do Esporte 9 pela 9 de julho. Amanhã, 18 horas, voltaremos em AM 1600 kHz, né? Pelo site radio9dejulio.com.br, pelos aplicativos e pelas plataformas digitais, pelo YouTube, pelo Facebook. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube. Estamos sempre com conteúdos especialíssimos para você. Amanhã, inclusive, vamos conversar com o padre ao vivo às 12h30 da tarde no YouTube, o Padre Pedro, corintianíssimo. Até amanhã. Um grande abraço da minha parte. Tchau.